Desligou meu microfone aqui. Boa noite de novo a vocês, sejam bem-vindos. Teve um pique aqui, não sei do que aconteceu, mas já estamos de volta iniciando. Então, como eu disse para vocês, vamos trabalhar hoje em três, Daniela, Paulo e eu vamos nos revezar aqui para levar adiante essa matéria com vocês. Então, boa noite, Daniela, já vi você aí, Paulo também, já estão aí. Se quiserem deixar aí aberto o sinal, podem deixar e vamos iniciar com a proteção de Jesus, e graças a Deus nos comanda, nos guia, que a gente consiga levar adiante mais esse curso hoje dentro da maior paz, né? Tá bom, meus irmãos? Daniela, a palavra está aí aberta. Paulo, vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Opa, já estou te vendo aí. Ah, então tá joia. Tá ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Talvez seja bacana você chegar um pouquinho para trás ou levar a máquina para frente um pouquinho. Ficou muito grandão. Assim? Aí ficou excelente. Então tá joia. Beleza. O Paulo eu não estou vendo ainda, porque ele não está falando, então o sistema não puxa no automático. Mas agora mesmo ele aparece. Minha imagem está boa? O som também? Tá bem. Só você chegar para trás também, uns 10. Aí, beleza. Ficou perfeito agora. Beleza. Gente, eu queria propor uma coisa para vocês aqui. Eu tava assistindo a aula hoje, assisti novamente o vídeo, e ela trata uma boa parte do trabalho dela hoje, ela faz uma revisão do curso de passe. Então, não sei se seria necessário, vamos dizer assim, não sei o que vocês acham, vou olhar o chat aqui, ver o que o pessoal está dizendo, se seria necessário a gente repassar toda essa informação do curso de passe, né? Porque ela faz, na verdade, um apanhado, como sempre, muito bom, excelente o apanhado dela. Mas o assunto nosso de mediunidade, ela trata o passe dentro das reuniões mediúnicas, é claro. Né? Então, vocês viram lá no vídeo, vocês assistiram a aula, é muito bom o trabalho dela. E o objetivo também, que seria a manifestação do guia mediúnico, né? Eu não sei o que vocês acham. A palavra está aberta aí para vocês. Vamos lá, gente. Bom, eu escutei, né, hoje também, para ficar bem mais fresquinho, e tem dois pontos que eu achei bem interessante. Aquele quadro que ela apresenta, né, na parte dos passes. O inicial, né? Isso, lá na parte de passe. O que seria verdadeiro e falso, né, que eu achei bem interessante, que é esclarecedor em alguns pontos, né, Silvio? Excelente mesmo, realmente. Né? Puxando aqui rapidinho, pergunta que quem não tem mediunidade pode dar passe, ela diz que sim, é verdadeiro, que deve haver silêncio e discrição, evitando gesticulação, também é verdadeiro, mas que ficar balbuciando preces, tocar o assistido, e que o bom passista tem que receber passe no fim, já colocou como sendo falso, né? Essa questão do passe no fim é muito relativo, às vezes de algum tratamento espiritual. Passe dispersivo pode ser utilizado na mediúnica, que é o tema, né, nosso do estudo, reunião mediúnica, ela colocou que sim. E lembrando desse ponto, ela fala lá, né, na parte prática, que esse passe dispersivo seria utilizado para poder auxiliar, né, não é regra, pode ser um paliativo ali, o dirigente vai saber qual o momento correto, para que alguma situação de comunicação com o sofredor amenizar aqueles fluidos, né, e a comunicação se dá mais tranquilamente. E, nesse sentido, uma coisa interessante que ela falou depois no final, quando está recebendo o guia, e pode acontecer de vir um espírito sofredor, né? Ela cita o próprio passe como um meio de auxiliar o desligamento quando o médium não está conseguindo, né, fazer por si só. E ela cita, além de um passe dispersivo, o tocar, que diz mais cedo que não é necessário tocar, mas o tocar aqui, né, onde está o nosso plexo frontal, né, como uma forma de auxiliar
que aquele espírito se afaste, que o médium consiga o reequilíbrio. E nos nossos cursos mediúnicos, ou nas nossas reuniões mediúnicas, eu me lembro que nós tínhamos o costume de dar o passe no médium, né, em pé atrás do médium, dessa forma aqui atrás. E os irmãos nos instruíram depois que fosse direcionado do lado, por quê? Porque são colocados aparelhos, né, na frente, atrás do médium psicofônico, para auxiliar na comunicação. Se a gente fizer aquele passe aqui atrás, pode atrapalhar ou desconectar, né, o espírito comunicante. Ela realmente veio colocar dessa forma que, ao, né, você fazer essa dispersão de passe aqui atrás e tocar, né, o médium, isso ajuda a romper ali o transe mediúnico. É interessante esse ponto que você frisou aí a respeito da questão dos equipamentos espirituais, porque muita gente não sabe disso, né? A gente que tem aí uma certa prática em reuniões mediúnicas, a gente sabe que o médium está ali, não está só ele sozinho nas mesas ali, só nós ao redor da mesa. Existem os equipamentos espirituais que são ligados, conectados e interconectados para que aquela reunião funcione através da mentoria espiritual e dos espíritos que estão ali trabalhando. E nós, como trabalhadores físicos, né, encarnados, temos a nossa função ali, cada um na sua tarefa, né, de médio, de esclarecedor, né, de sustentação, mas temos que lembrar disso, né, quem comanda é a equipe espiritual. Então é muito bem frisado isso que você disse aí, muito bom, muito bom. Muitíssimo bem lembrado, eu não tinha lembrado desse detalhe dos aparelhos. Mas e aí, Paulo, alguma coisa para acrescentar aí? É só lembrar o pessoal aí que não viu no chat, eu copiei esse quadro, Daniela, já publiquei lá no chat agora, viu? Legal, eu também tinha ele copiado aqui. Está lá no grupo do WhatsApp, tá? Eu acabei de pôr no chat aqui, mas é no WhatsApp, viu? Ah, ok. Eu publiquei lá, eu achei realmente muito bom, eu fiquei um tempão nessa, inclusive ela fica também, né, muito tempo nessa parte aí, bastante esclarecedor mesmo. Pessoal, vamos manifestar aí, tá? Para ajudar a gente aqui, beleza? Paulo, alguma coisa para acrescentar aí? Daniela, se você quiser prosseguir aí, mete pronto. Sem som. Ah, tá, por isso. Tá bom? Joia. Nesse assunto aí do passe, pelo fato do passista poder fazer o passe até dispersivo pela lateral, ocorre que não há necessidade, como tem na figurinha lá, a gente vê algumas pessoas em pé. A reunião mediúnica, o ideal é que todo mundo fique sentado, sem muito movimento, todo mundo quietinho, porque ao levantar, a grosso modo, vamos entender assim, vocês já viram vaca em ordenha de vaca? Cada vaca no seu guichê lá, não sei como é que chama, e eles colocam os aparelhos lá para colher o leite em várias vacas ao mesmo tempo. Vamos simular que se fosse assim o aparelho, que é por aí. Então, o fato de você pegar levanta, esses aparelhos você desconecta. Isso no plano físico, né? O plano espiritual é muito mais. Mas, de toda forma, levantar na reunião mediúnica é contraindicado. Realmente tem bastante sentido isso, porque a pessoa vai atrapalhar, no mínimo, as conexões, né, Paulo? Uhum. No mínimo. O passo dispersivo, por exemplo, você pode entender, você pega um jarro com água, coloca um pozinho de suco lá, se você não pôr uma colher lá, não mexer, não mistura legal, não dispersa o pó, né, na água toda. O passo dispersivo é por aí, você imagina um médico, uma aura em volta dele, ao você impor as mãos próximo a ele, lateral, se fizer um movimento só com os dedos, se precisar do dispersivo, sem muito movimento, só com os dedos e tua projeção mental, você vai fazer uma mistura lá, nos fluidos ali daquele momento. E acaba, o que eu passo dispersivo é o movimento das moléculas lá perispirituais, que você consegue fazer a projeção mental e o movimento das mãos.
você movimentar só os dedos, imaginando que é um jarro de água, e movimentar a lateral, com o pensamento naquele propósito, você consegue fazer o passe dispersivo, sem levantar e ficar naquele movimento todo. Eu já fiz e dá certo. Com certeza, funciona. É porque a técnica é essa, né? Que você está dizendo, é a dispersão das moléculas para poder, no caso que a Daniela deu exemplo, a desconexão ali do espírito com o médium, né? Muito bem lembrado esse detalhe, muito importante. Mais algum detalhe aí? Manda bala. Nesse ponto que o Paulo falou sobre o não levantar, né, durante a reunião, então é muito importante no planejamento dos grupos que tenha alguém ali no trio que tenha o conhecimento e o curso do passe, que se não for, normalmente o sustentação tem esse curso, porque ele já meio está treinado, já está vinculado a ser um médium que transmite energia, libera energia na sustentação, para que nesse trio, né, possa ter essa harmonia e não precisar realmente essa situação de desconcentração, porque arrasta uma cadeira, faz um barulho, a pessoa do lado ali vai desconcentrar. E falando que principalmente nesse ponto do curso, ainda é o treinamento, né? Tá todo mundo aprendendo a sentir as percepções, a aproximação, e ainda não está treinado para poder conseguir uma concentração constante, não é isso? Exato. Exatamente. Qualquer coisa que a gente faz desconcentra, perde aquela sintonia que é extremamente necessária para uma reunião mediúnica. Por isso que as reuniões mediúnicas, elas não são frequentadas corriqueiramente por visitantes, né? Porque há necessidade, esse é um outro ponto crucial, há necessidade de que aquela equipe seja fechada na questão da sintonia, para ter justamente isso que você está dizendo, que é essa capacidade de perceber a necessidade do médium ali naquele momento, enquanto um está conversando, o outro está sustentando com o passe e com os bons fluidos. É muito importante isso, realmente. É um ponto importante aí da questão do passe na reunião mediúnica. Mais algo aí? Vamos lá. Prossigamos. Eles falam aqui, Daniela, Paulo, pessoal, não sei se seria muito necessário agora, nessa altura, ela fala sobre ali nos tipos de passe, logo adiante ela fala do passe nulo, do passe, né, defeituoso, né, vamos dizer assim, e são coisas até bastante simples, vamos dizer, no meu entendimento, porque o passista vai lá, então ele vai dar um bom passe se ele estiver preparado para o passe, e ele vai dar um mau passe se ele estiver ali com pensamento ruim, estiver doente, né, não estiver em condições físicas e nem psicológicas para poder fazer aquele trabalho. Da mesma forma, o receptor, né? Ela explica bastante ali. Se a pessoa chega lá, não leva fé, para que eu estou aqui, o que eu vim fazer aqui, não vai adiantar nada, né? Também. E o passe nulo, né? Que o passista está lá só de corpo presente, então quem vai fazer, né? O trabalho não somos nós, né? Então a gente vai ali só para fazer número, né, e sair de casa para ir lá para frequentar a casa espírita. Então tem que ter muita consciência de que nós ali estamos executando um trabalho muito importante, né? Não é isso? Isso. Lembrando aí, né, até para o pessoal ficar muito tranquilo em relação ao passe, que mesmo que se o passista não estiver bem, e ela também fala isso, é anulado a emissão fluídica, né, magnética animal do passista, e ali, se o receptor, nesse sentido, tiver em prece, em oração, anula-se, né, a situação do passista material e vai receber, então, apenas os fluidos espirituais, né? Então, é importante, de qualquer forma, a sintonia de quem vai buscar o auxílio do passe. Porque no caso do passe nulo, vocês veem lá, tem uma imagenzinha lá, resultado do passe nulo. A gente vê claramente que, naquele caso, o passista está trabalhando, mas o assistido, né, o paciente que está ali para receber o passe, ele não está em condições de receber o passe. Então, ele está blindado para aquilo, ainda que inconscientemente. Ele está impermeável, como ela diz lá. Então, você chega, faz o seu trabalho, mas por várias razões, ela põe lá descrença, vaidade, ou até aversão, ele está indo ali, às vezes, forçado por alguém,
o passe não funciona, chega nele e sai, não penetra. Então, é importantíssimo, isso que você falou aí realmente é extremamente importante, né? De um lado e de outro. Se o passista não estiver bem, o passe vai direto do mundo espiritual, né? E do contrário também, se o receptor também não estiver bem, a sintonia de rádio ali não funciona, não é verdade? O que mais? Vamos lá. A Evelyn, ela é muito didática e a gente guarda tudo e vai conversando aqui, vai relembrando as falas dela. Mais para frente, ela já vem falando o que seria a cura ou as possibilidades, né, de melhora através do passe, né, Silvio? As influências que está no ambiente, sendo um fator ali de doença, a parte obsessiva e a kármica, né? Isso. Eu achei bem interessante, até um pouquinho antes, apenas para ilustrar o que a gente estava falando anteriormente, você me permite voltar um pouquinho? Claro. E algumas imagens, quando ela começa a tratar do passe na reunião mediúnica, que ela colocou lá no vídeo dela. Então, a gente vê ali coloridos os membros encarnados e, assim, translúcidos, né, meio apagadinhos, mais transparentes, os amigos espirituais, inclusive os que estão participando da reunião, no caso dos irmãos em sofrimento. Então, para a gente ter uma noção que a gente não está sozinho ali naquela mesa. Não somos só nós visíveis e encarnados. Então, só aquela ilustração ali é bacana para a gente ver a influência deles, do passista espiritual, a influência do mentor espiritual, que é o que nós vamos tratar, o guia mediúnico, daqui mais um pouquinho. Então, só para o pessoal ver isso aí. Mas voltando aí na sua colocação, os suicidas, os obsessores também são personalidades que aparecem na reunião e que são realmente muito difíceis, né? Então, nesse caso, a coesão da equipe é essencial, né, Daniela? Isso. E aí, as doenças que você tinha dito aí, vamos lá. Então... obsessivas e kármicas. Isso. Ela coloca que as questões ambientais, né? Muitas vezes, assim, se a pessoa está vibrando positivo, tentando evitar, às vezes, ambientes muito tóxicos, né? De situação de drogas, bebidas, sexualidade exacerbada. Então, ela consegue naturalmente driblar, né? Dessas influências do mundo, que ainda é um mundo de provas e expiações. Mas aí a gente pode imaginar que seriam alguns sintomas leves, de um mal-estar, peso, né? Que vai tomar o passe e a pessoa se sente mais aliviada, leve. Não é isso? Com certeza, com certeza. Essas influências, elas são muito ruins, né? Imagina, por acaso, se a gente se preparando para a reunião, você inocentemente toma um vinho, por exemplo, na hora do almoço, ou um vinho na hora do jantar, e depois você vai para a reunião mediúnica, já vai atrapalhar. Isso inocentemente, né? Sim. Como se fosse um hábito alimentar, né, André? Não Sim. que você estava bebendo, mas você bebeu ali um cálice de vinho. Já vai atrapalhar um pouco. Agora, imagina se você, na situação que você exemplificou e explicou, você estava em ambientes pesados e perniciosos para a nossa preparação, com certeza vai dar errado. Sim. Né? Porque essa vibração vai atrapalhar todo mundo. Com certeza. Já no ponto seguinte dos processos obsessivos, e lembrar que, às vezes, as obsessões, ela colocou que tem aquela que vem de reencarnações passadas, que aí, muitas vezes, já é o doente, o médium, ele não seria ainda um médium, né? Seria uma pessoa para tratamento. Mas existem aquelas obsessões de momento, que é bem dentro do que você falou. Toma um vinho, uma despreocupação, e aí, quando ela cita lá, isso, que você está treinando para receber o guia espiritual, e aí vem um sofredor, é porque o médium, com a capacidade mental, ele burla todas aquelas defesas que a parte espiritual montou, que ela citou, o planejamento da reunião, a proteção fluídica, porque, às vezes, o espírito não precisa estar ali, a gente vai dizer fisicamente, não seria bem isso, mas lado a lado ao médium, uma junção mental, ele em distância, do outro, de fora da casa espírita, ele consegue, né, interferir, não é isso, Silvio? Porque aí ele foi atraído pela afinidade, ainda que de momento, que é o que você disse aí, pela afinidade que ele sentiu com aquele médium.
Então, no exemplo que eu falei de ele ter tomado um vinho, podia ser um espírito desencarnado em sofrimento, o irmão que estava precisando de ajuda, e ele pressentiu aquele álcool. E aí ele se aproxima por afinidade momentânea. Naquele caso, ele se identificou. Esse aqui é uma pessoa que eu posso chegar próximo, que ela vai poder me ajudar. Às vezes ele está até inconscientemente atrapalhando, mas atrapalha. Apenas pela proximidade dele, do médio e da natureza da reunião, inclusive, não é verdade? Isso aí, por isso todo o preparo para o dia da reunião mediúnica é importante, né? É essencial, é muito importante, né? E ela toca aí no assunto da questão kármica que você disse aí, só para a gente se lembrar desse detalhe, as obsessões kármicas, elas são muito antigas. Às vezes são de várias e várias encarnações. E os médiuns não estão livres desses inimigos, só porque são médiuns, né? São desafetos que a gente largou por aí em outras vidas. Então, às vezes, eles chegam para atrapalhar mesmo. Então, é necessário que a gente se prepare para resolver isso. Através do quê? Bons comportamentos, que foi o que você disse aí, o preparo essencial para a reunião, né? A preparação mental, importantíssima, né? E se aliviar dessas maiores dificuldades aí que possam os espíritos pegar, né? Se aproximam da gente, não é isso? Perfeitamente. O exemplo e a mudança de conduta é aquilo que vai, além de afastar vibracionalmente daquele opositor, né, de vidas passadas, mas também é o caminho para o acerto, mostrar que mudou, que é outro, né? E aí é um caminho para se libertar. Quem viu o filme último aí do Divaldo Franco, ele tinha um obsessor antigo lá que estava andando com ele já de muito tempo. E num determinado ponto do filme, ele aprendeu isso exatamente que a gente está falando aqui. Então ele conversou com o rapaz, que era um obsessor antigo dele, e explicou para ele a condição dele, explicou a situação que ele estava, e falou, se você quiser ficar comigo, você fica, mas não vou te dar atenção mais. Basicamente foi isso, né? Estou resumindo. E eu vou tocar minha vida para frente. Se você quiser ajudar, ajuda. Atrapalhar, você não vai mais, não. Então, o que aconteceu? É óbvio que o Divaldo tem, né, umas possibilidades bem maiores do que a maioria. Mas exemplifica o que você disse aí. Então, a gente tem que focar ali o assunto e, como você disse, padrão vibracional, comportamento exemplar, pensamento bom, aí você vai abrindo a sua aura e vai afastando essa turma, né? Eles não vão chegar tão facilmente mais. Não é isso? Você pensar Silvio, pensar que o Divaldo tinha um obsessor, o que nós temos aqui então, hein? E era, pelo que a gente vê no filme, um obsessor bem pesado, né? No início, incomodava muito, atrapalhava muito. Depois ele aprendeu como é que se virava com isso. Então, você veja, é muito importante, especialmente o médium, né, que tem essa sensibilidade muito mais aflorada, que ele tenha esses cuidados, porque numa dessa aí ele cai nas armadilhas, e aí vai entrar em sofrimento, coitado. Médios se perdem por aí, a gente tem tantos exemplos, né? Falando nesse assunto, posso falar um pouquinho? Claro. Sim, senhor. Em contrapartida, o Divaldo tinha a Joana de Ângeles. Claro. Né? Então, falando nesse curso de mediunidade, porque o assunto é mediunidade, trabalho mediúnico, começar esse treinamento com a comunicação do mentor, que foi o tema da aula aí também, né? O passe. Lá, comunicação, quinta parte, né? Quinta parte. O médio treinar a conectar o mentor. Tem aquele lance lá do haver comunicação de espírito sofredor ou outro tipo de irmãozinhos inferiores, né? Manifestar no momento que é comunicação ou aproximação do mentor, aquele espírito que está ali se compromissando a trabalhar com aquele médium por longo tempo, a vida inteira dele, né? E acontece de vir, como ela citou lá, e é muito comum, já vi muito, espírito sofredor. E ela citou bem mesmo que trata-se de animismo. A maior parte é o processo anímico. Então, a gente, por exemplo, até brinco com o Zé Paulino, ele deve estar até assistindo a aula hoje, não sei. Ele está aqui hoje. Eu fui Lampião e ele foi Maria Bonita. Ele fica bravo comigo. Deus me livre de ter sido Lampião. Mas, por exemplo,
Se eu não sei quantas experiências eu tive para trás, quanta porcaria eu fiz em vidas anteriores. Então, esses personagens tá dentro de mim aqui, no meu campo mental, no meu sem acesso, graças a Deus, que o esquecimento é a benção. Eu não sei o que eu fui. Então, através do transe mediúnico, a gente acessa, muitas vezes, um personagem que a gente foi, e aqueles conflitos que a gente trouxe, que não está resolvido. Resumindo, como disse o irmão Frederico Júnior, né, o nosso mentor lá, a reunião mediúnica, o treinamento mediúnico e o trabalho mediúnico de todo mundo, principalmente dos psicofônicos, é uma terapia de vidas passadas mesmo. A maior 60% a gente está resolvendo problema nosso. E resolvendo problema nosso, a gente consegue ajudar outros irmãos que entram naquela sintonia dos nossos personagens de vida passada, maravilhoso. Mas então ninguém tem que temer animismo. O animismo, muitas vezes, é um acesso a uma história sua que você não tem condição, mas te prejudica na vida presente, e você está acessando ali, e o dever de todo mundo, principalmente do orientador, é compreender que, de qualquer forma, ele está tratando o espírito. Não importa se o espírito é do médium, ou é uma história do médium, o importante é que a terapia é uma coisa profunda, fantástica, de Deus. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ser médico, de ter essa experiência. Já cuidei do Lampião, eliminei bastante o Lampião da minha vida. O Zé Paulino está lutando aí para tirar a Maria Bonita. Mas é isso aí. Então, todo mundo tem sua história milenar, né? Muita porcaria já fizemos, mas a gente está aqui hoje na redenção. Então, é isso aí. Com certeza. Não, você lembrou muito bem, porque geralmente as reuniões elas tratam muito disso. Então, às vezes, a gente vê ali o médico, igual você disse aí, manifestando uma coisa tão, ao nosso entendimento, tão perfeito que a gente acha que realmente é outro, né? Que está ali. Pode ser isso que você exatamente explicou aí. Esse animismo não quer dizer que seja vamos dizer, uma falsificação. É o próprio espírito do médium que está ali botando aquilo para fora, e na maioria das vezes é inconsciente, né, Paulo? Exatamente. Quando chega um espírito, vamos supor, você tem uma história de uma vida anterior aí que você assaltou e acabou matando uma pessoa. Um exemplo, triste, né? Aí chega um espírito nesse nível, com uma história semelhante. Na hora que ele aproxima do teu campo ali, você está formando o trânsito, você entra um conflito imenso. Se você tem uma história daquela, aí já houve uma sintonia, desperta o seu problema, junto com o problema do espírito que está comunicando, então o orientador já está trabalhando ali com uma história, um trauma do médium e com o espírito que está semelhante. Então, muitas vezes, os irmãos falam assim, com essa comunicação nós atendemos 15, porque a história era semelhante, o conselho servia para os 15. Serviu uma coisa fantástica. Porque a gente, como eu falei, a gente não está sozinho naquela sala, né? Do lado espiritual, às vezes, aquele ambiente que a gente está ali na reunião mediúnica é imenso. Então, como você disse aí, você está atendendo um espírito ali, vamos dizer, presencialmente, mas tem uns outros, muitos ali que estão do lado, e o remédio serve para todo mundo, né? Tem um treinamento mediúnico, que era até o irmão Henrique, estava conduzindo, com o pessoal novo lá da época, Vinícius, Wilson, uma turma boa lá. Estão com a gente até hoje, graças a Deus, tudo trabalhando. Então, teve um dia de treinamento, que é muito comum também, que foi citado na aula de hoje, já mudando o assunto, né? Mas é a situação do você aprender a conectar o mentor, o espírito, o teu protetor, o seu Emmanuel, né? O seu Emmanuel da vida. Então, quando termina a comunicação, o médico está passando mal. É muito comum. Aí levanta, vai buscar água, isso tudo é contraindicado. Então, um dia o irmão Henrique cortou a água, cortou tudo, que ele estava ensinando. Aí, não sei se era o Wilson, o Marcelo, não lembro quem estava passando mal, ele falou assim, você já aprendeu a conectar eu não lembro quem, estava passando mal, ele falou assim, você já aprendeu, já em vários treinamentos, a conectar o mentor.
o espírito que te ajuda, que coordena as comunicações suas. Você sabe rezar, né? Falou assim para ele. Então, se vira. Você tem poucos segundos para se organizar. Para não ficar aquele pessoa passando mal, porque a gente passa mal mesmo, mas a partir do momento que a gente faz, isso é automático. Você entra em sintonia com o mentor, porque ele está ali do lado, nesse momento eles estão junto com você ali, te ajudando. Você entrou em sintonia com ele, o mal-estar some assim como uma coisa mágica. Então foi o dia da reunião, se vira. O médico passando mal, o irmão Henrique simplesmente falou: você sabe conectar o mentor, você sabe rezar, se vira. Ninguém vai dar paz, ninguém vai dar água. E foi assim, ninguém passa mal mais. Porque é uma coisa tão simples, a gente, na hora que você está passando mal ali, você esquece dessas técnicas. Você fica curtindo aquela coisa ruim que o Espírito deixou no você ali. Então, aí você fica dependendo da água, do passe e tudo, e não é por aí. Por isso que a turma treinadinha, com o curso, esse curso é fantástico. Ajuda muito. Lembrando aí, né, ô Silvio, desculpa, só para a Evelyn, ela coloca lá depois qual atitude a ser tomada, porque a aula aí, o treinamento, quando a gente puder, se Deus quiser, tá todo mundo presente, o treinamento vai ser só de aproximação do mentor. E ela citou situações extras que podem ocorrer como aproximação ou do espírito sofredor ou o próprio animismo do médium. Então, ela pede que, com gentileza, a pessoa, o orientador que estiver ali do lado, peça, né, dizendo, olha, você se retire, não é o momento seu agora, você vai ser atendido pela espiritualidade, aí que ela vai indo aos pontos. Não conseguiu, só com o espírito, chama a atenção do médium, porque ele escuta e ele tem que ter o domínio, como o Paulo falou, do seu corpo. Tenta mais uma vez. Se mesmo assim não consegue, é onde ela entra com esse passe dispersivo e o toque no chakra frontal. Que é uma situação, como você bem exemplificou aí, uma situação emergencial e diferente, né? Ela não é corriqueira, não vai acontecer toda hora, em todas as manifestações, e como o Paulo falou, a partir do momento que a reunião tiver com os médios treinados, né? Não é verdade? Esses episódios é só para o início mesmo, depois que a reunião está tudo trabalhando, isso não acontece mais. No começo, geralmente, a gente chama pelo médio ali, a hora que vê que a comunicação terminou, a gente chama o médio pelo nome, tudo bem, está tudo tranquilo. Geralmente, nas muitas oportunidades que eu tive, sim, está tudo bem, vai, mexe as mãos um pouquinho, que geralmente dá um frio, né, nas mãos, mas rapidamente retorna, questão de segundos mesmo, como você disse aí, Paulo, realmente, né? Gente, ela passa aqui, Daniela, vocês viram aí mais adiante, ela faz uma lista aí, inclusive, de perguntas para avaliar a manifestação do guia mediúnico. Eu achei, assim, bem corriqueiras também, são coisas comuns, né? Fazer ali a sequência da reunião, fazer uma prece, fazer um início, né? Aquelas palavras iniciais que a gente faz como evocação do início da reunião. Achei bem tranquilo. Tem algum comentário aí que vocês acham interessante, não? Tranquilo. Sobre essa ficha aí, eu até comentei em outra oportunidade. Eu, quando a mediunidade aconteceu comigo, eu sem informação nenhuma, eu cheguei a frequentar, fui muito ajudado na Umbanda. E, a princípio, eu fui, o negócio estava muito difícil, e eu fui para desenvolver a mediunidade lá, porque estava bravo o negócio. Não é desenvolver a incorporação, porque já estava acontecendo. Eu fui aprender a controlar isso. E essa ficha, sobretudo, eu tenho ela mental. Eu lembro que tinha um espírito de um índio que me ajudou muito na época. Eu lembro das sensações, de tudo, desde essa época da Umbanda, muitos anos atrás, quando eu fui lá comecei a frequentar o Espiritismo, né? Eu da Umbanda, eu vim para o Espiritismo, e as sensações, tudo, todo médium guarda, não esquece nunca, tudo que experimentou. Até que ele foi aprendendo, quando começa a aproximar os bons espíritos que vão te ajudar,
você não esquece, é uma coisa inesquecível. Então, São a as ficha cicatrizes, é coisa de cada um mesmo. são as cicatrizes mediúnicas, né? Isso, eu tenho uma ficha grande. É, a gente vai gravando, é verdade, isso é importante. A gente, às vezes, na conversa com o Paulo, aí, depois de uma ou de outra conversa mediúnica, por uma razão qualquer, a gente não identifica quem foi que se comunicou, porque não é essa a ideia básica, né? É importante, às vezes, saber. Mas aí a gente pergunta, Paulo, mas quem é que foi? Ele fala, é fulano de tal, eu percebi o fluido. Então, é importante isso, mas isso já é do treinamento, né, Paulo? É. Mas é interessante essa lembrança. A ficha que ela pôs lá, ela já passou ela várias vezes nesse trabalho nosso aqui. É mais um acompanhamento dos coordenadores materiais da reunião, né? Porque às vezes existe uma rotatividade grande, ou às vezes é uma reunião muito grande, né? Vários e vários médios. Então, especialmente para o dirigente ali da reunião ter um certo banco de dados, vamos dizer assim, para ele saber, esse médio teve essa evolução, aquele ali teve aquela outra, mas isso na prática, geralmente a gente vê no olho, né? Isso. É interessante a ficha para o próprio estudante da mediunidade, às vezes, reler, né? Às vezes inicia o curso lá em janeiro, coloca algumas noções, aí lá para o meio do ano vai dar uma olhadinha e percebe, ele começa a perceber que houve evolução. Às vezes ele não está no grau que ele pensaria ou gostaria de estar, né? Mas ele já nota nuances e diferenças, né? Igual você leu uma cartinha, um poema que você fez quando criança, você pega e vai ler adulto, você percebe como muda muito, né? A letrinha, né? O tema, as ideias. as ideias. Então, é uma recordação mais assim, visual, que ajuda a ter a noção de que realmente está tendo evolução, para não desanimar. É verdade, fica bem interessante, porque a gente percebe no trânsito mediúnico, ali, no trabalho mediúnico, a gente percebe no dia a dia o que está sendo feito, o que os médios estão conseguindo de progresso, né? Você já percebe, às vezes, de uma reunião para outra, que ele teve dificuldade para a incorporação, depois ele teve um pouco de insegurança na comunicação, e na saída do espírito. Na outra reunião, a gente já percebe quando isso não acontece assim mais. Nossa, você melhorou, hoje foi mais fácil. Hoje nós conseguimos fazer um trabalho mais limpo, mais bonito. Então, não é assim? A gente vai percebendo a própria evolução da pessoa ali. É bacana isso. Eu gostei da lembrança aí. Muito bom. Mais alguma coisa aí? Vamos lá. Estou mudando a tela para mosaico aqui para ver se aparece nós três. Eu tinha esquecido disso. Então, depois na filmagem lá, vamos aparecer nós três e mais três embaixo aí, que eu não consegui passar para só três aqui, não. Mas vamos conseguir, vamos prosseguindo aí. Mais algum assunto aí, gente, que a gente possa falar? Pessoal, hoje no chat, ó, vocês estão acompanhando aí? Meia dúzia só de conversa aqui, ó, e olha. Não para de falar, ó. Mas é importante eles perguntarem, né? Eu falo muito isso para eles. Manda alguma coisa. Né? Ontem teve na reunião do ESD o pessoal perguntando, repete esse assunto para mim. Eu falei, beleza, vamos lá, é assim que funciona. Né? Vamos repetir o assunto, vamos repassar, porque é necessário que a gente aprenda. Né? Pensa bem, você está lá na hora da reunião mediúnica, está lá com o espírito manifestando, o que eu faço agora? Né? Então é importante a gente, agora que estamos estudando, lembrei, o que você queria perguntar? Porque lá na hora você talvez não tenha esse socorro ali, né? A Maria Flávia pôs aí, trio excelente. Excelente, trio muito bom. É só a Maria Flávia entrar na próxima e fica um quarteto fantástico. Ela disse que hoje talvez não viesse, porque estava com um probleminha com o filhote lá, que ia ter que acompanhar o filho dela, mas graças a Deus deu tudo certo, né, Maria Flávia? Adorei o modelo em trio. Olha lá, o debate. O Paulinho está perdendo o posto dele, coitado. Ele está tendo se ele tivesse superar o Paulinho. Isso, mas na falta dele, eu abri o material que ele passou em PDF sobre os chakras, muito interessante, viu? Eu vi também, muito bom mesmo, realmente. Para quem não fez o curso do passe, mas já é um ponto interessante aí para ficar mais curioso.
Só para esclarecer o pessoal aí que está acostumado com o Paulinho, ele hoje teve uma aula de um curso de corretores de imóveis que ele está fazendo, de incorporação de imóveis, ele me ligou para me explicar, e infelizmente hoje eles marcaram uma aula online, ao vivo, justamente no nosso horário. Aí ele ligou com tempo para nós aqui, para a gente se ajeitar e fazer esse trabalho com vocês hoje. Não é porque ele está à toa, não, viu, gente? Ele precisou dar uma estudadinha lá em outras áreas. Pessoal, mas aí, ó, adorei o modelo em trio. A mamãe está ocupada hoje, né, Marafá? Mas tá tudo tranquilo, é coisa boa, graças a Deus, não é nenhum problema, né? Mais algum assunto aí, meus irmãos, para a gente ir adiante aqui? Uma coisa que pergunta aqui que eu achei bacana, Daniela, interromper as comunicações de entidades sofredoras não é falta de caridade? Repete. Repito, interromper as comunicações de entidades sofredoras não é falta de caridade? Ah, tá. Quer falar, Paulo? Caridade com o médico. Não, na verdade, o modelo aí do interromper a questão é porque se trata de treinamento. Obviamente, né, uma reunião normal em curso não vai se interromper. A ideia é que a gente escute muito, né? Eu acho que é muito importante o orientador ouvir muito para depois, né, se colocar. Que às vezes na ânsia de falar alguma coisa e ajudar, o espírito fala, eu sei, tá bom, irmão, peraí, já estou te socorrendo, já tá vindo a maca, fica calma, a luz tá aí, faz igual a mocinha lá do passe, né? Apavora e já não deixa nem o irmão falar, né? O espírito. É interessante, porque, como a gente falou, a maior parte do trabalho é espiritual, né? Então, o Paulo bem levantou um ponto aí. Às vezes, o sofrimento que está maior ali é do próprio médium, né? Então, o espírito sente ali aquela força, como é que eu digo, anímica, né? A força física do médium, os fluidos vitais do médium, e ele consegue ali, às vezes, apenas com aquela aproximação, e daí a pouco eles retiram, ele já consegue ter uma melhorinha. E aí o trabalho assistencial do lado espiritual é muito maior, né? Que é o que ela menciona lá para nós. Mas essa questão aí é dentro da aula, do treinamento com os médios iniciantes, sobre ele aprender a fazer contato com o mentor, que isso é fundamental para o médico. Não tem então, aí está o treinamento. Como a gente sabe, ela falou, a sala, o ambiente está apenas com aqueles espíritos, com aquele propósito. Não tem espírito sofredor. É o médium que entra num profundo animismo ou, em outro ponto, ele consegue, numa frequência diferente, pegar o mentor lá na rua. E que é? O mentor é o espírito sofredor. Porque é isso aí. Tem que interromper o mais rápido possível, porque aquilo ali está prejudicando o andamento do curso e, principalmente, o médium. Exatamente. E o médium está sendo preparado, aprendendo a contactar o mentor, para, logo à frente, resolver esse problema íntimo dele ou esses espíritos em sofrimento. Então, é o contrário, não é falta de caridade, é disciplina. Exatamente. Ordem, né? E ela menciona exatamente isso, que a interrupção ali é necessária e os espíritos que são socorridos naquele momento, através dessa interrupção, eles são conduzidos para outros trabalhos assistenciais da vida espiritual, do plano espiritual. Então, ela menciona isso textualmente, que eles serão assistidos em outros trabalhos especializados ou no plano espiritual. Não é desamparo, eles não vão ser desamparados, que é o que o Paulo está explicando exatamente. Eles vão ser, daquele momento, retirados para não prejudicar o andamento do trabalho, mas vão ser assistidos, vão ser conduzidos, igual você disse aí, já vai aparecer uma maca ali para levar embora, né, Daniel? Silvio. E a gente também tem que pensar um pouquinho mais além, imaginando que, às vezes, é colocado ali esse espírito em sofrimento para desestabilizar a mesma reunião. Porque, de repente, pega um médium, ele começa a fazer barulho, estardalhaço, e aí vem a reação meio que em cadeia de outros, né? E tira totalmente o equilíbrio, a intenção desse momento, que é o treinamento. Como Paulo falou, nessa fase que a gente está falando, que é o recebimento do mentor, é preciso disciplina para que essa ligação mais tarde seja um suporte para o médium conseguir
se desvencilhar das influências e equilibrar novamente a reunião. É o aprendizado, né? É constante, né, Paulo? O aprendizado mediúnico, ele não para, né? Não. Está sempre em andamento. Gente, que tem aí para a gente conduzir? Eu estou acompanhando aqui pelo material de aula dela e só tem mais uma pergunta que ela deixou aqui e logo a seguir já é a ficha. Se vocês quiserem, eu lanço essa última pergunta para a gente encerrar, pode ser? Sim. A pergunta aqui, como orientar os que estavam prontos para a mensagem completa, mas resistiram em falar por causa da dúvida? Então, são espíritos, pelo que eu percebi aqui, que estavam querendo se manifestar, já tinham algo que queriam dizer, mas na hora H não conseguiram falar, né, a respeito do que eles queriam realmente dizer. Então, ela questiona o que a gente poderia fazer para que a pessoa se solte, se sinta bem ali e faça a sua comunicação. Eu acho, assim, de antemão, que é difícil isso, porque às vezes o espírito realmente, naquele momento, não vai ter condição. Talvez por problema emocional ou outra razão, ele vai voltar numa outra oportunidade depois para completar o raciocínio. O que vocês acham? Mas nesse caso aí é o mentor. Então ele já está, assim, preparado. É o médium que fica em dúvida e segura e não solta. Isso é muito comum. Nossa, eu lembro por mim mesmo. Uma vez eu vi uma mensagem de um espírito desencarnado, uma menina mandou para a mãe, dizendo assim, sempre que você procurar as cartas, eu sempre vou te escrever. Por um longo período, sempre que você procurar, eu vou te escrever. Embora que cada médium que me auxiliar estará usando o seu estilo. Falou desse jeito para a mãe. Que ela ia receber cartas da filha com variados médios. O médio tem que participar. Ele está controlando ali tudo. É como um programa de edição de texto. Os recursos que você tem é que o espírito vai usar. Você está ali e, muitas vezes, um treinamento bom, não vou chamar isso de psicografia, não é isso. Mas, por exemplo, o médium estiver em casa, está em treinamento, e sentir uma inspiração assim, ele começa a escrever. Não é psicografia, é treinamento da interferência mediúnica. Eu tenho por mim, muita coisa que eu já escrevi da espiritualidade, o Silvio sabe, lá a gente tem os papéis lá no rascunho, de repente o Silvio vai digitar tudo, tem aquele monte de folha lá, às vezes tem 4 linhas lá riscadas, que eu rabisquei. Aquilo ali foi a hora que eu interferi. Aí, quando é uma coisa mais interessante, você começa a escrever que você está sendo inspirado, você está escrevendo. De repente, você começa a interferir, mas você não está sabendo. Aí a qualidade cai demais. Porque quem está escrevendo é melhor que você, claro. Senão era você que escreveria. Aí dá aquele branco. Você vai dar uma lidinha assim, caramba, isso aqui fui eu. Você risca, concentra, vem o texto de novo, aí você começa. É um treinamento bom para qualquer médico tem inspiração. Começa a escrever. Você vai ver nitidamente o que é seu, o que não é seu. E assim é a psicofonia. Com o tempo você vai aprendendo e a tua interferência vai ficando menor. E uma coisa interessante, teve um parágrafo que uma vez eu escrevi, eu vi que foi eu parei, aí foi aquela voz forte assim, não ficou bom do teu jeito. Aí eu continuei. Eu fui ver o que eu tinha colocado, aceitar e pronto. Então, o animismo, muitas vezes, se você tiver instrução, ler bastante, a tua interferência, às vezes, você acaba ajudando. Aquilo ali é meio sem... Você não tem intenção, mas acontece na psicofonia. Mesmo você estando extremamente consciente, estando meio alheio àquilo tudo, meio zonzão, você interfere. Então, o bom é o médico instruir mesmo. Quanto mais, melhor. Exatamente, Paulo. Para você ficar tranquilo, lembrar a fala da Ellen. Ela falou o seguinte, que para esse... Evelyn, desculpa. Ele não ficar receoso, temeroso, com vergonha, porque ela usou até a expressão nosso.
Isso. Ela disse que nenhum médium, por melhor que seja, ele se isenta de participar da comunicação, onde você disse, o médium mais instruído, ele mais preparado, com melhores pensamentos, ele vai fornecer um veículo com a participação anímica dele na mensagem para ter um resultado melhor. Então, assim, para não ficar envergonhado, cismado, achando que aquele pensamento que veio durante o treinamento de aproximação do médium não é dele, meio que pensar e lembrar que tudo vai ser o nosso, parte do mentor comunicando e parte dele, né? Que muitas vezes ali o médium ele vai captar e traduzir e dentro do conhecimento, do HD que ele tem ali na matéria. Não é isso, Silvio? Eu acho perfeita a colocação, porque agora há pouco, por exemplo, a gente terminando aqui, é um exemplo grosseiro, mas eu acho que vai nos servir. Eu vou transferir essa gravação, que está o Google fazendo aqui, para um editor de texto que está aqui no outro computador aqui do lado. E de vídeo, perdão. E esse editor de vídeo, ele tem diversos recursos, que foi o que o Paulo falou aí. Então, muita coisa eu vou editar ali, arrumar, talvez melhorar um pouquinho no áudio ou algo assim, para poder passar para o pessoal no grupo, como a gente já está acostumado a fazer. Então, exemplificando aí o que vocês dois disseram, eu acho que é mais ou menos por aí. Então, o médium seria aquele computador lá com o editor, né, Paulo? Então, se eu tiver muitos recursos, eu que sou o espírito que vou me comunicar lá, vou ter bastante recurso para editar o meu assunto ali, não é isso? Não, uma coisa, até me veio na cabeça aqui. Um modelo para nós também é o Divaldo. O médium tem que soltar a fala mesmo. Veio aquela inspiração, ele solta. Não importa se foi ele. O Divaldo, as manifestações do Bezerra, por exemplo, eu já vi algumas. O Divaldo está fazendo a palestra e ele vai fazendo a palestra, vai fazendo. É ele que está falando, né? Divaldo. Aí, de repente, a palestra já está concluída, mas o Divaldo está falando. O Bezerra vai entrando no meio, vai mudando. Você já viu como é que é legal? Já vi. Se o médico começar a soltar, não importa ser ele. Aí ele começa a falar, tal, de repente, eu já tive essa experiência muitas vezes, de você sentir a influência aumentando sobre você, vai aumentando, aí você começa a falar alguma coisa, de repente, você não está controlando mais nada, é uma experiência agradável. Então, se o médico soltar, o mentor vai entrando na faixa ali e ele vai ver como é que é legal. Não precisa ter medo, é treinamento. E lembrar que o médico tem uns 10 minutos no máximo, não tem mais que isso. O tempo é pequeno. É um tempo curto, exatamente. Hoje nós estamos lembrando bastante do Divaldo, e no filme dele, né, passa a cena em que ele vai fazer uma palestra, não era para ele ir, ele não se prepara, acha que é o bam, que a espiritualidade está por conta dele, não estudou, não fez nada, chegou lá e quase passou vergonha, né? Mas foi avisado. E o obsessor atrapalhou ainda. Faça a sua parte, estude, se prepare, né? Exatamente. Essa palestra é interessante você ter lembrado, porque ele foi socorrido naquele momento, né? Exatamente. Vou quebrar seu galho aqui, mas na próxima você esteja preparado. Augusto dos Anjos quebrou o galho dele. Foi. Nunca mais, morreu de vergonha, de medo. Ele ia passar um vexame ali, coitado. É exatamente o que a Mara Flávia disse aqui. Ó. É importante, a gente tem que estar preparado para que os espíritos, o médium tem que estar preparado para que ele seja um bom instrumento. Então, como o editor de vídeo que o Paulo lembrou, ou como a outra ferramenta que a gente possa imaginar, mas ela tem que estar boa. Né? Então, se o médium não treinar, ele vai ser uma boa ferramenta para trabalhar, não é verdade? Isso. Perfeitamente. Tem que estudar, treinar, trabalhar. Tudo certo aí, meus irmãos? Eu estou vendo aqui o chat hoje, está morto, viu, meninos? Está paradinho aqui, ó, só. Aí a gente fica na dúvida, assim, não tem ninguém lá assistindo, embora tenha 14 pessoas. Ou está todo mundo sabendo, ou ninguém está escutando e nem entendendo nada. Mas, de qualquer forma, eu acho que o assunto está bom, não está? Está bem tratado, eu acho que está
Tá tranquilo aí, não tá? Foi só a Maria Flávia e a Marisa, de Coqueiral, falaram aí. Exatamente. Então, é muito pouca coisa. Maria Flávia até ainda pôs aqui, eu escutando e entendendo tudo, até rindo junto com vocês. Aí isso é bom, tem que relaxar um pouquinho também, né? A audiência que a gente imagina que tem uma audiência espiritual bem maior. É verdade. Bacana. Então, eu acho que se não tem mais nada aí, eu imagino que nós conseguimos fechar o assunto aqui. Tudo bem aí com vocês também? Ok. Bom, eu acho, porque agora nós temos que encerrar aqui, ó. Está tão bom que é vontade de ficar só ouvindo. Ai, ai. Que bom, a gente fica feliz, viu, pessoal? Muito feliz de poder estar ajudando. E vamos encerrando, né? Agradecendo, né, a participação de todos aí, somos 14 ao vivo aqui. Muito obrigado, né, pela presença de vocês, muito obrigado pela participação de todos, que a gente possa encerrar em paz, mantendo aí Jesus no nosso coração, tenhamos uma boa semana, sob a proteção maior, né? Não se esqueçam de clicar aí no telefoninho vermelho para encerrar, para a gente encerrar a gravação. Hoje vai demorar um pouquinho, porque o arquivo é grande, vai demorar para baixar, viu, meus queridos? São 9h28, então nós ficamos 1 hora praticamente no ar. Que bom, né? Muito bom. Então, muito obrigado a vocês. O Grupo Espírita Guerreiro de Cristo fica com o coração feliz de poder ajudar a todos e levando a vocês esse treinamento de mediunidade, né, para que todas as casas espíritas que estão conosco aí, acompanhando, se aproveitem ao máximo do estudo do treinamento mediúnico. Muito obrigado, um beijo no coração de todos, que Jesus ilumine a todos vocês, muita paz. Tchau, tchau. Boa noite. Abraços. Tchau.